Boa noite a todos. Boa noite. A nossa irmã, no final das preces, ela disse, né, que Jesus conosco, né? E nesta certeza de que o Mestre Jesus está aqui entre nós, nós vamos dizer assim: obrigado, Senhor, por mais essa oportunidade que estamos tendo na noite de hoje, do aprendizado através do Evangelho desse Mestre Jesus. E é em nome dele que nós estamos dando por aberto a nossa palestra pública, né, da noite de hoje. Que assim seja. A Ionara é trabalhadora da casa, estudante da nossa casa, e vai nos falar hoje sobre... Vem e dá o teu título aí. Obrigada. Deus te proteja e te abençoe. Amém. O tema é Possuímos o que damos. Está no livro Fonte Viva, é um texto de Emmanuel, escrito por Chico Xavier, inspirado numa frase de Paulo, do apóstolo Paulo, né? É mais bem-aventurado dar do que receber. Este é o tema que vai nos guiar, né? E esse texto eu deixei em todas as cadeiras. Foi minha flor. Eu deixei uma cópia dele nas cadeiras, e ele inicia dizendo que sempre que a gente escuta essa frase, a primeira coisa que nos vem à mente é o dinheiro, né? A doação do dinheiro. E sem dúvida, com relação a dinheiro, é muito melhor a gente ter para distribuir do que estar necessitado, né? Carente da boa vontade de alguém. Mas fomos em busca do que a ciência diz sobre isso, né? A Anete Guimarães é uma palestrante espírita que sempre nos traz o viés científico sobre as questões religiosas, as frases de Jesus. E a Anete nos traz duas pesquisas, né, que embasam aqui esse nosso trabalho. Uma é de um pesquisador brasileiro, Jorge Moll Neto, o nome dele. É um neurocientista que ele quis, e ele foi pioneiro nisso, tá, gente? Pioneiro no mundo inteiro sobre esta pesquisa de saber se caridade realmente nos faz bem ou se isso é uma construção social, é uma lenda que se criou, que se acostumou a dizer, a reproduzir essa frase, porque Jesus dizia, porque outras correntes filosóficas dizem também, o próprio Buda dizia, que é anterior a Jesus, né? Sócrates também anterior a Jesus, e aí daqui a pouco todo mundo começou a acreditar nisso, mas que de verdade talvez não tenha nada. Então Jorge Moll, ao fazer essa pesquisa, primeiro ele define duas coisas: a diferença entre filantropia e caridade. E filantropia é aquelas ações que a gente faz do tipo, se eu tenho uma empresa, eu posso doar parte da minha renda para uma casa espírita, por exemplo, a nossa casa, uma casa sem fins lucrativos, e abater esse valor no imposto de renda. Então, em vez de dar para o governo, eu dou para uma casa filantrópica, né? Uma casa de boas intenções, digamos assim. E isso é outra ação de filantropia. Recentemente teve o Teleton, é um evento que o SBT promove, e também tem o Criança Esperança. Eu acho que são os dois assim mais conhecidos, em que artistas emprestam a sua imagem para divulgar aquela ação e pedir que todos contribuam com aquela obra, né? com aquela entidade que vai fazer tais ações a partir daquele dinheiro arrecadado.
esse artista está ali com a ideia, com a intenção de vincular a sua imagem a uma boa ação. Então, é também filantropia, tá, gente? Políticos que doam a construção de uma escola, um político pessoalmente, não uma ação de governo, né? Um político doa do seu dinheiro alguma coisa em benefício dele mesmo, da sua imagem, para ganhar votos, para ser um bom cidadão bem visto na sociedade. Isso tudo é filantropia, tá, gente? Aí que a pesquisa consistiu no seguinte: voluntários receberam um valor em dinheiro, digamos, recebemos, cada um de nós aqui, sendo voluntários para esta pesquisa, recebemos R$100 de presente. E eles escaneavam a área do cérebro que é ativada quando a gente ganha R$100. Ganhei R$100 sem fazer nenhum esforço. É ativada a área do prazer, o lobo frontal. Aí que, em outro momento, estes mesmos voluntários ganhavam um valor para doar a uma entidade que eles escolheriam, que seriam entidades conhecidas, como a PAI, como a própria ACD, que é essa que é a beneficiada pelo Teleton, né, do SBT, ou uma casa espírita, enfim, eles teriam algumas entidades conhecidas para escolher uma daquelas para destinar aquele valor que eles ganharam. Então, eu ganho do pesquisador um valor e eu escolho para quem que eu vou dar. E isso me faz bem, me dá prazer, me dá alegria. Ativa também uma área de alegria no cérebro. Tá, então as ações filantrópicas são boas, né? É bom para quem recebe, né? Para a casa beneficiada, e é bom para quem dá, porque dá uma sensação de prazer para aquela pessoa. Vamos ver então a caridade. Aí pediram para aqueles voluntários que dessem o valor do seu bolso para uma entidade filantrópica que ele escolheria. A área do cérebro ativada foi a área da dor, da tristeza. Essas pessoas não sentiram nenhum prazer ao doar. No filme do Divaldo Franco tem uma passagem em que ele e o tio Nilson, que sempre foi muito parceiro dele na sua trajetória inteira da construção da Mansão do Caminho, tem um momento em que o Divaldo diz: tá, agora a gente vai sair para distribuir lanche para as pessoas que estão nas ruas com fome. E aí o tio Nilson olha para ele e diz: distribuir lanche? De onde é que a gente vai tirar dinheiro para distribuir lanche? E o Divaldo diz: do nosso salário. E o tio Nilson: do nosso salário suadinho? É, do nosso salário suadinho. Nós vamos doar alimentos com o dinheiro que a gente tem para distribuir para as pessoas. Aí que isso seria a caridade. E nós somos o tio Nilson, com certeza, porque a gente não tem muita vontade assim de dar o nosso salário suadinho para distribuir por aí, né? Aí que, quando ele publicou, o neurocientista, o Dr. Jorge Moll, publicou essa pesquisa em 2001, ele omitiu essa parte que dizia que dar o nosso dinheiro nos causa dor, porque iria contra tudo que a civilização entende como verdade, né? Todas as correntes filosóficas e religiosas. Então, ele não publicou, só publicou a parte que falava de filantropia e dos benefícios trazidos pela filantropia. Isso em 2001. Ainda cabe dizer que a filantropia é uma coisa muito bem vista no mundo inteiro, tanto que em alguns países, filantropia, se tu participa de qualquer obra social, de qualquer obra beneficente, isso conta pontos no teu currículo, tanto profissional quanto escolar. Para conseguir vagas em universidades que são disputadas, a pessoa que participa de alguma ação social, de alguma obra beneficente, ela tem mais chance, né? Ela tem um ponto a mais do que aquele que não participa, porque entende-se que essa pessoa é mais sensível, que essa pessoa tem mais bem-estar emocional também, porque sabe-se, né, que a filantropia nos causa esta sensação de bem-estar.
A caridade, daí, em 2001, foi esse primeiro experimento, as pessoas não tiveram prazer, pelo contrário, sentiram dor ao doar o seu dinheiro, né? Em 2017, o mesmo neurocientista publica outra pesquisa sobre a caridade. Agora, ele fez uma pequena alteração no método de pesquisa. O que ele fez? Em primeiro lugar, ele mudou a pergunta. Ele perguntou qual destas instituições você acha que merece ganhar o seu dinheiro. E as instituições foram convidadas a fazer vídeos promocionais, mostrando quais são as suas atividades, quais as pessoas beneficiadas por aquela entidade. E no momento da escolha, no momento em que o cérebro desses voluntários estava sendo escaneado, né? O que é escaneado? Digamos que é tirar uma foto por dentro do que está acontecendo dentro da nossa cabeça. Essas pessoas, quando assistiam o vídeo que era o que elas gostavam, aquele que elas estavam decidindo, elas ativavam uma área diferente do seu cérebro, o lobo pré-frontal. A decisão anterior, a filantrópica, ativa a área do cálculo, o lobo frontal. Já essa de caridade de verdade ativa o lobo pré-frontal, que normalmente não está em atividade em nós. Então, quer dizer que mexe com uma parte diferente do nosso cérebro. E ficou evidente que quando eles assistiam aquele vídeo que mexia com o seu sentimento, que despertava o seu bem-estar, o seu bem-querer, a sua benevolência, ali é que ativava o pré-frontal. E, imediatamente, toda a sua química orgânica, a corrente sanguínea, altera toda a sua composição. Há um derramamento de enzimas, de substâncias, todas ligadas ao nosso bem-estar. Diminui a ansiedade, são muitas coisas, mais adiante eu vou dizer. Tá. Então nós já falamos de filantropia, da caridade forçada e da verdadeira caridade, né? Já falamos de 3 coisas. Richard Davidson, que é um outro neurocientista norte-americano, que é aquele que difundiu muito a meditação com comprovação científica dos benefícios que ela traz. Coisas que os budistas sempre souberam, né? Da importância do parar e meditar, né? De ter um minuto de sossego mental, né? Um tempo de sossego mental. A expressão que a gente vê às vezes na internet, o mindfulness. Aí que o Richard Davidson, que trabalhou nisso, numa das suas conferências tinha na plateia Dalai Lama, que é um monge tibetano muito respeitado, muito conhecido. E o Dalai Lama pediu que ele fizesse uma pesquisa sobre a bondade, o efeito da bondade no nosso cérebro. Não existia nenhuma pesquisa nesse sentido, tá, gente? Do ser bom ou não. Se tinha algum efeito. Por quê? Porque acreditava-se que bondade é, de novo, crendice, né? Que é aquela construção social. Para eliminar essa possibilidade de ser uma construção social, essa pesquisa foi feita com crianças, porque as crianças ainda não estão contaminadas, ainda não estão moldadas, não estão tão influenciadas por nós adultos, são mais puras, né, nas suas atitudes. E então, no ambiente da pesquisa, os pesquisadores tiveram o cuidado de um dos membros da equipe, era uma grande equipe de pesquisadores, de um dos membros da equipe conquistar a antipatia de cada uma das crianças pesquisadas. Então ele era o mau colega, aquele tio antipático, aquele chato, aquele que sempre estava encrencando para que a criança antipatizasse e não quisesse muito contato com ele.
tá? Isso é importante a gente guardar. Por quê? Mas a pesquisa consistia em perguntar para as crianças, inicialmente assim, de quem é que você mais gosta? Ah, da avó. Eu gosto muito da minha avó é muito legal. Ou do pai, ou da mãe, ou da Dinda. Ou, eu gosto do pai, da mãe e da Dinda. Enfim, mas aí a criança ia dizer de quem que ela mais gostava. Tá. E assim, ó, se a mamãe tá cheia de coisa para fazer e tá sofrendo porque não tá dando conta, o que que você pode fazer? Eu posso ajudar ela, eu posso fazer tal coisa, eu sei fazer. Ou, se a vovó tá dodói, o que que você acha que pode fazer para melhorar isso, para auxiliar? Eu posso dar o meu bichinho de pelúcia, eu posso levar o meu cachorrinho para brincar com ela, ou posso dar um abraço nela que ela vai ficar feliz. Ou levar um doce para a vovó, porque eu gosto de doce, logo a vovó também vai ficar feliz se ela ganhar doce, né? Então eram essas lógicas assim muito infantis, muito puras realmente, mas eles eram muito estimulados no sentido de despertar a ternura, ou seja, se um ente querido está numa situação de sofrimento, o que eu posso fazer para minorar, para tornar menor, né, este sofrimento desta pessoa que eu tanto gosto. E isso eles estabeleceram como ternura, definiram como ternura. Aí observou-se que as crianças que já estavam mais treinadas a ter essa sensibilidade, essa ternura, porque quanto mais os dias passavam e mais situações, porque eles vão criando situações para a criança ficar assim, tá aí a vovó tá muito ruim, e daí o que que tu faz? E o amiguinho, e o coleguinha, e a tia, e não sei o que, cada vez expandindo mais as possibilidades de despertar a compaixão naquelas crianças. Aí que observou-se que essas crianças que já estavam participando há mais tempo deste estudo estavam mais gentis, e aí a gentileza a gente vai considerar que é ser bondoso com pessoas estranhas. Então a ternura para a família, a gentileza em qualquer situação do cotidiano, entende? Seja aquela velha história de eu estou caminhando na rua, tropecei, deixei cair alguma coisa, a pessoa tem o ímpeto de ir me ajudar, juntar e tal. E essas crianças ficaram com isso muito aflorado, com esta intenção boa, sempre indiferente de com quem eles estivessem próximos, né? E estas crianças têm o tal do lobo pré-frontal, que é o da bondade, o da empatia, ativado o tempo inteiro. E também tem, deixa eu ver, onde que está? É onde que eu falei impressa. Então, entende-se que essas crianças se tornaram altruístas. O que? Eu pulei um pedaço. Aí que essas crianças, depois que já estavam com a ternura plenamente desenvolvida, com a gentileza também bastante aguçada, se criou uma situação de aquele tio chato lá da equipe de pesquisadores estar numa situação de sofrimento para ver qual seria a reação das crianças. Isto separadamente, tá? Pesquisou-se cada criança em momentos separados, né? Porque senão a gente vai porque o outro está indo também, né? E aí que estas crianças que já estavam com este lobo pré-frontal ativado o tempo inteiro, vibrando no bem, o que que elas fizeram? Todas ajudaram o tio chato. Por que que tu ajudou o tio? Porque ele estava precisando, porque ele estava sofrendo. Mas tu gosta dele? Não, eu não gosto dele, ele é muito chato. Mas então por que que tu ajudou? Porque ele estava sofrendo, logo eu tenho que ajudar. Entende? Eles passam a não definir mais que este merece ou aquele não merece. Eles passam a ser bons e gentis com todas as pessoas. E isso acontece porque eles estão com alta dose de... eu até perguntei para minha colega hoje o que é expressão genética. As pessoas boas, as pessoas que praticam essa bondade o tempo inteiro,
alteram a sua expressão genética. E aí a colega que tem bastante formação nessa área da biologia me explicou que certamente aumentou a quantidade de todos os hormônios ligados ao bem-estar, quais sejam serotonina, associada à sensação de satisfação, bem-estar, regulação do humor, ou seja, essa pessoa consegue estar sempre com um humor mais estável, né? O sono e o apetite. Quantos de nós não tem problemas com a alimentação por causa da ansiedade, né? Que fica tentando compensar, né? A dopamina, relacionada à motivação, à recompensa e o prazer, ou seja, a pessoa está motivada, a pessoa tem vontade de viver, de existir, de fazer as coisas, né? A endorfina, conhecida como analgésico natural, combate a dor e o estresse. E a ocitocina, chamada de hormônio do amor, é liberada durante interações sociais, afeto e contato físico. Quando a gente está com aquelas pessoas que a gente gosta muito, a gente libera muita ocitocina. A endorfina, eu queria fazer um destaque especial. Ela é conhecida como analgésico natural, combate a dor e o estresse. Muitas vezes, e a Inaura vai lembrar que este ano passado ainda aconteceu, da gente ter que vir aqui para fazer uma tarefa, do tipo organizar livros, do tipo limpar uma sala. Ai, mas que ruim, eu estou com uma dor de cabeça, eu estou com uma dor nas costas. Não, vamos que isso passa. E a gente chega e se envolve na tarefa ali, com a vontade realmente de fazer acontecer, e a gente esquece da dor. Aqui está a explicação, porque libera a endorfina, né, que é justamente o nosso analgésico natural. Então essas coisas vão ganhando explicação e a gente vai se encantando cada vez mais, né, com a nossa própria religiosidade, né, com os ensinamentos que Jesus nos deixou. Então, isso tudo significa o quê? Que nós fomos criados para ser bons. No entanto, somos treinados para sermos indiferentes. Quando a gente tem um filho e a gente não quer não quer que aquele filho veja qualquer situação de dor, porque, ai, tadinho, vai sofrer. É bom, vamos treinar essa ternura nas nossas crianças, vamos fazê-las despertar essa empatia, vou ver o que eu posso fazer para ajudar esse titio, essa titia, esse meu coleguinha que se machucou, o meu coleguinha que está doente. Não, vamos tirar um pouco esses medos de, mas pode pegar, pode contaminar, pode não sei o quê. Se for necessário, use máscara, mas não deixe de visitar. Porque Jesus nos disse, né, naquele capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, que fala sobre fora da caridade não há salvação, o capítulo abre dizendo assim: vinde a mim, benditos de meu Pai, porque tive fome e me deste de comer, porque tive sede e me deste de beber, porque precisei de teto e me abrigaste, porque estive nu e me vestiste, estive doente e me visitaste, estive preso e também me visitaste. Então é isso, né? O que Jesus estava dizendo ali? Que não escolheu, porque se está preso, se nós, seres humanos, já notamos que essa pessoa tem muita culpa, ela tem que estar isolada, ela tem que estar presa, ela tem muitos erros, mais do que eu que ainda estou solta. E Jesus disse que os benditos de seu Pai são aqueles que visitam os presos, ou seja, que não julgam, né? Então, é esse despertar que a gente tem que ter. Khalil Gibran, no livro O Profeta, quando ele fala das dádivas, né, ele nos diz também que as flores não escolhem para quem é que elas distribuem seus perfumes, né? Uma laranjeira não entrega laranjas só para os bons. Então, quando a gente tiver esse entendimento de que a gente tem que ajudar a todos indistintamente, que não nos cabe julgar, ou que nem quando teve a enchente, né? A gente que estuda aqui na Casa Espírita e sabe que a verdadeira caridade não tem nenhum interesse a não ser o de auxiliar o próximo,
Na época da enchente, eu lembro que muitas vezes a gente comentava: ah, foi lá ajudar, mas tirou foto para se promover. Aquela pessoa está sendo filantrópica, no mínimo, amiga, solidária com as pessoas. E nós, quando estamos apontando o dedo, estamos julgando. Quem está fazendo errado somos nós. Ele estava fazendo bem de acordo com o entendimento dele. E nós estamos o quê? Acomodados julgando, né? Aí que a gente tem que ter o olhar de compreensão e de não julgar. E não separação. Porque se Jesus disse que quando estive preso, os benditos de meu Pai são aqueles que visitam mesmo a quem está preso, independente de os conhecer ou não, a gente tem que pensar que a nossa sociedade, nesse treinamento que a gente tem para nos tornar indiferentes às dores dos outros semelhantes, esse treinamento inclui uma coisa chamada coisificar as pessoas. Então, passa uma pessoa ali em situação de miséria absoluta e aquela pessoa não é mais uma pessoa, ela é um mendigo. Aquela outra pessoa que foi preso ou que foi morto pela polícia não é mais uma pessoa, é um bandido. Quando a gente consegue entender que atrás de cada um destes seres existe uma história que a gente não conhece e que a gente não sabe o que nós teríamos feito no lugar deles, se não estaríamos até muito mais comprometidos, quando a gente conseguir ter a sensibilidade de simplesmente não cogitar o que levou ele a sofrer e simplesmente ajudar como fez a criança. O tio é chato, eu sei que ele é chato, mas ele estava sofrendo, eu fui lá e ajudei. Então, quando a gente conseguir perceber que uma pessoa está com fome e dar comida àquela pessoa sem nos questionarmos internamente se aquela pessoa merece ou não, quando a gente conseguir ser como a laranjeira, tem uma definição, essa parte, o lobo pré-frontal, é chamada a área que nos liga ao divino. Por quê? Porque essa mesma área, quando numa outra pesquisa também do Richard Davidson sobre a oração, a prece, e ele fala em orar e rezar. E rezar ele considera que é só falar com a boca, e orar é a oração que realmente nos liga ao divino. É quando a gente consegue realmente transcender e fazer aquela prece comovida, aquela prece com paixão, aquela prece que, independente de para quem seja dirigida, ela está sendo uma entrega de amor infinito. Quando a gente consegue isso, ativar esse lobo pré-frontal, é um momento sagrado. Sagrado no sentido que tem uma definição que diz que quando a laranjeira da laranja, ela atingiu um momento sagrado do seu ciclo de vida. Quando a roseira produz uma rosa, ela está no momento sagrado do seu ciclo de vida. E quando nós, pessoas humanas, conseguimos ativar o nosso lobo pré-frontal e finalmente nos sensibilizarmos com a dor do nosso semelhante, independente dele ser o que nós comumente chamamos de bandido ou de mendigo, este é o momento sagrado da nossa existência. Esse é o momento em que floresce o nosso espírito. Este é o verdadeiro sentido da nossa busca humana. É nos divinizarmos, é nos afinarmos com aquilo que Jesus nos ensinou, que Deus espera de cada um de nós. Nós atingirmos o momento máximo da nossa existência, nós conseguirmos nos entregar sem perguntar se aquela pessoa merece ganhar aquela laranja, ou aquela flor, ou aquele perfume. Isso é o divino habitando em nós. Esse é o momento em que a gente consegue finalmente sair desse lugar tão pequeno em que normalmente nos acomodamos, né, de atender só as nossas necessidades pessoais e no máximo ali a ternura da nossa família, né, de querer bem a nossa família, e a gente consegue expandir e ir um pouquinho além. Quando a gente faz o bem para uma pessoa que a gente mal conhece. E nesse momento eu queria aproveitar para agradecer a minha colega que está ali,
que ela é advogada e fez uma defesa para mim, e ela mal me conhecia. E isso, para mim, foi um bem enorme, e que sempre que eu lembro disso, eu agradeço e peço a Deus que proteja, que ampare, e com certeza isso também ajuda cada vez que a gente faz o bem para alguém, que aquela pessoa, a gratidão, a irradiação que sai do coração dela, como foi o caso que Chico Xavier, uma vizinha dele, é um caso muito batido, mas enfim, uma vizinha dele, ele tinha um cachorrinho que estava doente, e todas as noites ele cheio de tarefas, e ele tinha que estar fazendo curativo naquele cachorro e cuidando do cachorro, e uma vizinha dele pensou, eu vou dar fim nessa história, matou o cachorro do Chico. O Chico chegou em casa e disse, ué, cadê o Bob, sei lá como é que era o nome do cachorro? E ela disse, ai Chico, eu resolvi, eu matei teu cachorro. Nossa, o Chico Xavier ficou com uma dor imensa, pois era o cachorrinho dele, ele estava cuidando com todo amor e carinho. Aí, aquela dor, aquela mágoa dele, aquele sentimento ruim que ele abriu, isso Chico Xavier é o espírito mais evoluído que nós aqui, nesses nossos tempos, na nossa contemporaneidade, é o espírito mais evoluído que a gente teve a oportunidade de conhecer, né? Chico Xavier ficou profundamente magoado com ela, até que Emmanuel, o seu mentor, que é o mesmo autor desse texto que está com vocês aí, até que Emmanuel diz, olha só Chico, tu vai ter que dar um jeito nessa mancha, está prejudicando o teu trabalho, essa tua mágoa não está te fazendo bem. E aí Chico diz, tá, mas o que eu faço? Aí ele diz, tu vai ter que descobrir o que a tua vizinha ali, a que matou o teu cachorro, mais gosta, e dá um presente, e dá esse presente para ela. Ah, então ela vem aqui, mata o meu cachorro, eu tenho que dar um presente para ela? Essa é a receita. Tá, mas não estou querendo fazer isso. A receita é de Jesus, a receita não é minha, é de Jesus, para te melhorar essa tua raiva aí, só dando... Aí Chico descobriu o que ela mais queria, o que ela mais gostava, era uma máquina de costura que ela estava precisando, comprou uma máquina de costura. Chico era pobre, gente, pagou em prestações a tal da máquina. No momento da entrega daquela máquina para essa vizinha que tinha matado o cachorro dele, ela irradiou uma alegria tão grande do coração dela que imediatamente apagou aquela mancha que ele estava. Então, essas são as receitas que Jesus nos deixa, né? Fazer o bem sem olhar a quem, né? A minha mãe sempre dizia, hoje de manhã eu botei a pulseira da mãe e me lembrei. A mãe sempre dizia, quem faz para si, faz. Então, quem faz o mal para si mesmo. E quem faz o bem para si mesmo. Joana de Ângeles, que a Verinha falou aqui durante as preces, há cerca de 30 anos atrás, eu lembro que o Seu Santos disse essa frase, e para mim foi muito marcante, que é uma frase da Joana, que diz assim, o mal que me fazem não me faz mal, o mal que eu faço me faz mal, porque me torna uma pessoa má. Façamos o bem, vamos ativar todas essas enzimas maravilhosas do nosso corpo. Este é o convite da noite, né? Porque muito mais bem-aventurado é aquele que doa, né? Doar de nós mesmos. Tá bom, gente? Muito obrigada. Eu pedi para a Inaura... Posso falar? Pode. Eu pedi para a Inaura fazer uma prece cantada agora, no final, porque achei muito bonita. Outro dia eu vi quando ela fez. E achei muito bonito e pedi para que ela fizesse hoje para nós, tá? Então, o passe espiritual vai ser através desta prece. Onde estiveres agora, nosso bom Deus te guarde. Com quem estejas pensando, nosso bom Deus te use. Onde te encontres na vida, que Deus te ilumine. Com quem desejas
seguir, nosso Senhor te guie. O que fizeres tu, peço ao bom Deus que possa te amparar e em cada passo teu a mão de Deus irá te abençoar. A mão de Deus irá te abençoar. Era isso. Gente, e assim o passe foi transferido, né? Através da música. Que Jesus nos abençoe e nos proteja. Agradecemos muito todo o ensinamento que recebemos na noite de hoje. Que Deus possa amparar todos nós, para a gente ativar, né, esse lugarzinho que é no nosso coração, do amor ao próximo e da caridade divina. Que assim seja.